Lição de terça-feira, uma grande colheita. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe nos evangelhos Jesus utilizando de várias formas para se achegar às pessoas. Uma delas, o jeito dele falar, ele utilizava de expressões, de histórias que eram muito próximas das pessoas. Então ele falava assim: eis que um semeador saiu a semear. E na hora que ele estava falando sobre isso, provavelmente próximo ali onde eles estavam, existia alguém semeando. Então as pessoas escutavam Jesus, viam a cena, entendiam a comparação que ele estava fazendo e ele fazia aplicação espiritual. Então quando ele falava assim, porque um pastor ama as suas ovelhas, aí então as pessoas entendiam aquilo ali. Por quê? Porque a maioria ali tinha ovelha e muitos deles eram pastores. Se Jesus estivesse no nosso meio hoje, bem provavelmente ele falaria assim: olha, a divindade é mais ou menos como um sinal de Wi-Fi. Você não vê, mas você pode sentir e descobrir de que ali existe um sinal. Sei lá, alguma comparação assim. Enfim, Jesus ele utilizava de uma linguagem para chegar às pessoas, ele utilizava de estratégias para também atrair as pessoas. Algumas pessoas ele curava, outras pessoas ele conversava, outras pessoas ele expunha o pecado dessa pessoa para chamar a atenção. Ou seja, para cada caso era um caso. Neste caso, olha que interessante, como é que Jesus chamou a atenção daquela mulher? Como é que Jesus conseguiu chegar no coração daquela mulher? Jesus pediu um favor. Sabe, é uma estratégia fantástica e você pode utilizar quando você perceber que alguém não gosta de você, quando você começar a perceber que você está com dificuldade no trabalho, por exemplo, alguém, não sei o que, não gosto de você, alguém começa a falar isso para você, peça um favor, ei, você pode me ajudar? É impressionante como é que pedir um favor quebra barreiras. Então, quando a gente olha para essa história, primeiro, Jesus pediu um favor, depois, ele começou a conversar e ele foi dialogando com aquela mulher e demonstrando interesse em quem ela era. E quando a gente olha para o capítulo 4, eu poderia dividir da seguinte forma. Ele desperta a simpatia da mulher, no capítulo 4, versículos 7 ao 19. Ele desperta a curiosidade. Se você quisesse uma água que você não sentisse mais sede, eu poderia te dar. Ela parou e falou assim, opa, calma aí. Se eu tiver uma água que eu não tenho que voltar aqui mais para nunca mais buscar essa água, eu quero esse negócio. Despertou curiosidade. Capítulo 4, versículo 10 ao 11. Despertou a necessidade. Você precisa de água. Sim, só que depois ele começou a migrar para a necessidade que ela tinha de aceitação, de perdão e de paz no coração. Então, no capítulo 4, versículo 13 ao 15. E depois, então, ele despertou a fé verdadeira na pessoa. Eu acho que esse tipo de degraus que as pessoas podem dar em tentar chamar a atenção das pessoas para o evangelho. Então, você tem um amigo, olha, comece ali despertando interesse, sabe? Jogando de vez em quando um conhecimento a respeito da Bíblia para despertar a curiosidade, sabe? E aí então você vai conversando e você vai... Aquela mulher, ela estava fechada ao evangelho, estava fechada a Jesus. Ela não queria saber de absolutamente nada, mas com a estratégia certa, Jesus conseguiu chegar ao coração dela. Então, eu acho que a gente precisa estudar a pessoa para saber uma estratégia para poder apresentar Jesus para as outras pessoas, ok? Amanhã a gente continua.